Vamos orar. Senhor, nós queremos realmente nos colocar na Tua presença nesta manhã. Deus, nós precisamos muito de Ti, Senhor. Nós vemos quanto que o Senhor acompanhou, quanto que o Senhor acompanhava o povo de Israel, quanto que doía ter que levá-los a esses lugares mais difíceis, de cativeiro, de tratamento, de disciplina. Mas o Senhor estava buscando, está buscando até hoje, esse objetivo glorioso, que é formar a Tua aliança dentro de nós, de tal forma que nós sejamos Teu povo. Pedimos nesta manhã que o Senhor abra mais uma vez a Tua palavra, o Teu coração, os Teus propósitos para nós, para que possamos realmente conhecer, e não só conhecer, mas que haja uma obra que seja feito no nosso coração também, para que nós possamos entrar nessa nova aliança e que o Teu coração possa ser satisfeito em encontrar um povo que realmente ama a Ti e onde o Senhor possa habitar. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Então, nós estamos ainda no finalzinho de Jeremias 30, estamos vendo o contexto da promessa de Deus que deu para Jeremias, da nova aliança. Estamos acompanhando nessa folha uma lista grande de promessas para conseguir entender melhor o contexto, né, a promessa da nova aliança que foi dada em Jeremias 31, e que é bem conhecida essa promessa, essa profecia, mas ela não foi dada assim solto. Vou fazer uma nova aliança. Essa promessa foi dada dentro de um contexto, e é esse contexto que a gente está acompanhando. Então, nós temos visto em Jeremias 30, na folha, né, a gente já marcou, né, os itens que já vimos, os itens 1, 2 e 3 de Jeremias 29 e os itens de 4 a 10 de Jeremias 30. Eu só queria, antes de entrar no Jeremias 31, nós paramos mesmo domingo passado no versículo 17, Jeremias 30, 17, porque estávamos falando sobre essa ferida incurável. Então, em Jeremias 30, Deus fala sobre um tempo de angústia, falamos sobre isso, um tempo de angústia. Antes de ter essa nova aliança, o povo de Israel vai ter que passar por um tempo de angústia, e vimos em outros textos como Deus tem uma controvérsia com Israel e com o seu povo. A gente faz parte dessa controvérsia, e Deus tem uma controvérsia também com as nações. Então, Deus vai, vamos dizer assim, Deus vai resolver essa controvérsia. É uma contenda, é um desentendimento. Deus está fazendo uma aliança, mas em todas as boas alianças existem muitas dificuldades, existem muitas discussões, contendas, pensamentos contrários. Então, o que Deus está fazendo com o povo dele? Ele está preparando para uma aliança final, para uma aliança eterna, para um casamento. Mas nesse processo de chegar a uma aliança, a um casamento permanente, estável, existe todo um processo de altos e baixos, né, de dificuldades. Mas Deus não desiste. Deus até usa a expressão nos profetas, ele usa a expressão de divórcio. Ele usa a expressão, e nós vamos ver também hoje, ele vai falar sobre isso. Na nova aliança, ele fala assim, eu vou fazer uma nova aliança, não como aquela velha, porque aquela velha acabou em divórcio. Então, Deus usa essa expressão, mas não é um divórcio que Deus abandona. É uma separação que envolve uma disciplina e que Ele está preparando para fazer uma aliança eterna. Então nós temos falado, essa controvérsia Deus vai resolver com seu povo antes que Jesus possa voltar, e é isso que nos interessa bastante, porque Jesus vai voltar. Muitos cristãos
não têm um entendimento muito completo assim, do que envolve a volta de Jesus. Então, às vezes falam, Jesus pode voltar essa noite, Jesus pode voltar em qualquer momento. A Bíblia fala, Jesus mesmo fala, ninguém pode saber a hora, é como ladrão de noite. Então, existem textos que parece que indicam que pode ser numa hora que vocês não esperam, né? Mas não é que Jesus pode voltar a qualquer momento. Por quê? Porque o plano de Deus, o que ele revelou, tem muitas coisas, detalhes que a gente não sabe, mas o que ele mostrou é que para Jesus voltar, existem alguns pré-requisitos. Então, são esses pré-requisitos que a gente precisa começar a ver. É lógico que ninguém vai saber exatamente como que, exatamente quando, mas, ao mesmo tempo, quando fala sobre a vinda dele ser como ladrão de noite, né, Jesus falou sobre isso, Paulo falou sobre isso em Tessalonicenses 4 e 5, e ele fala assim, a vinda do Senhor vem de repente, mas de repente vem como ladrão de noite para quem não está esperando. Porque ele falou sobre ladrão de noite, mas depois ele falou, quem está vigiando, quem não dorme, quer dizer, quem está dormindo, o ladrão vem e pega totalmente surpresa. Agora, quem está acordado, vigiando, ele não sabe que hora que vem, mas ele não é pego de surpresa. Deu para entender a diferença? Então, a volta de Jesus, nós não vamos saber exatamente quando, mas Paulo fala em Tessalonicenses 5, mas a volta de Jesus é como ladrão de noite para quem está dormindo, mas vocês, igreja, povo de Deus, vocês não estão dormindo, vocês não estão embriagados, vocês não estão desatentos, vocês estão atentos, então para vocês não vem de surpresa, nós não vamos saber quando, nós não vamos saber a hora, mas nós vamos estar, espero, né, que nós estamos nesse nós aí, né? De vez em quando eu paro e falo assim, peraí, né? Como é que eu posso falar nós, né? Assim, porque a pior coisa é a gente achar que está tudo bem. A pior coisa, né? Jesus falou com os fariseus, vocês são cegos porque vocês acham que vem. Se vocês fossem humildes e entendessem que vocês não sabem de todas as coisas, vocês seriam pessoas que têm visão. Mas se vocês ficam nessa arrogância, achando que sabe tudo, essa é a pior cegueira, né? Então, muito cuidado, né, quando a gente começa a falar sobre nós vamos estar prontos, né? Eu espero que sim. E devemos fazer tudo para que nós façamos parte desse grupo que está preparado, mas isso implica em humildade, isso implica em realmente buscar de Deus, ok? Então, Deus vai resolver a sua controvérsia com o seu povo primeiro. Isso é pré-requisito, isso é muito claro, que antes de vir todo esse cenário, resumindo, nós vamos começar a ver esses outros itens que não vimos ainda, mas esse cenário, todo esse cenário, essas 27 promessas que estão relacionadas aqui, que não é um número fixo, é só alguns itens que eu achei enquanto estava lendo, mas todo esse cenário que esses capítulos descrevem, Jeremias 30, 31, 32 e 33, esses 4 capítulos descrevem um cenário para a implantação da nova aliança. E essa implantação é a implantação plena, porque nós já estamos na nova aliança, mas a nova aliança na nossa vida não está plena, é isso que a gente precisa ver aqui. O que ele prometeu, o que Deus revelou para Jeremias, a promessa da nova aliança, nós também não estamos vivendo. Essa plenitude que fala aqui, então nós vamos focar bastante nisso agora. Essa plenitude, ela não é nossa realidade. Então, nós também estamos esperando essa realidade plena. Nós não estamos no período da lei, nós não estamos, como Paulo fala, debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça, nós estamos na nova aliança, Jesus morreu, o sangue de Jesus inaugurou a nova aliança. Então, não é que nós não temos nada da nova aliança, mas ela não está plena, ela não foi cumprida,
E ela será completa mesmo na volta de Jesus, porque tudo que os profetas falaram, que vai resolver o problema da humanidade, que vai transformar a terra, que vai trazer a nova aliança, Jesus faz em duas vindas. A obra de transformação precisa das duas vindas de Jesus. Ele veio a primeira vez, ele ganhou uma vitória completa, triunfou, mas não está ainda sendo uma realidade plena na nossa vida e nem na vida da humanidade. Então, para isso se tornar realmente o reino de Deus e tudo que fala, vai ter paz, não vai ter mais guerra, não vai ter, e no fim não vai nem ter mais morte, para chegar nisso, precisa das duas vindas de Jesus. Uma, ele veio, triunfou sobre a morte, sobre o inimigo na cruz, mas isso ainda tem um processo para que se torne uma realidade. Então precisa da segunda vinda. Só que para a segunda vinda acontecer, também tem um processo. Por que Jesus não fez tudo numa vinda só? Que até os profetas, muitos deles achavam que era tudo numa vinda só. Jeremias não tinha noção, né? Como esse diagrama que a gente tem mostrado aqui. Ele olhava assim para a primeira vinda de Jesus e já via o outro pico lá na frente da segunda vinda de Jesus. Então ele via, e os outros profetas, eles viam como uma coisa só. Jesus vindo, resolvendo o problema do pecado, perdoando os pecados, resolvendo todo esse problema que a lei não conseguiu resolver e reinando, implantando o seu reino. Para eles fazia parte do mesmo. Mas lembra, todas as vezes que alguém, até começando a crer em Jesus, né, na primeira vinda, às vezes, né, ele falou na sinagoga e alguns começaram a falar, esse é o Messias, esse é o Messias. Aí o que eles queriam fazer? Coroá-lo rei. Porque para eles, se ele é o Messias, ele vai reinar, ele vai expulsar os romanos, ele vai colocar justiça e ele vai implantar o reino de Deus a partir daqui de Israel. E Jesus fugia, Jesus sumia no meio da multidão, eles querendo colocá-lo como rei, ele sumia, não era hora para isso ainda. Então, esse processo, para que essa nova aliança seja uma realidade, é exatamente tudo, assim, né, o que está falando aqui. Então, Deus tem uma controvérsia, ou seja, ele precisa resolver isso para que o povo dele seja realmente o povo que está na aliança. E é essa expressão que a gente já citou várias vezes, né? Quando os profetas falam, então vocês serão meu povo e eu serei seu Deus, essa frase define e expressa o alvo final de Deus. Tudo que Deus estava querendo desde o Jardim do Éden era ter um povo na terra que fosse o povo dele de verdade em relação, em aliança com ele e que ele fosse o seu Deus. Então, uma união e isso abrindo o caminho. Assim, quando ele fala isso, vocês serão meu povo e eu serei o seu Deus, isso implica em Deus habitar e tudo aquilo que a gente tem a descrição no Apocalipse, que é ele habitando conosco para sempre. Então, essa controvérsia Deus precisa resolver com o povo dele, para que a partir do povo dele ele possa também ter uma controvérsia com as nações, porque ele também quer as nações, todas as nações. No livro do Apocalipse, todas as nações, não só o Apocalipse, Isaías, Miqueias, tantos profetas, eles falam sobre todas as nações indo para Jerusalém para adorar ao Senhor. Então, não é só Israel, Deus quer todas as nações adorando e habitando com ele. Então, isso também, para acontecer isso, ele tem que resolver a controvérsia dele com as nações. Ok, então, nós paramos em Jeremias 30, versículo 17. Vamos rapidamente passar por algumas coisas aqui para a gente tirar uma conclusão. Então, no versículo 17, ele está falando sobre essa ferida, sobre essa doença incurável que falamos no domingo passado. E no versículo 17 ele fala, mas te restaurarei a saúde, curarei as tuas chagas, diz o Senhor, porque te chamo de enjeitada, dizendo é Sião por quem ninguém já pergunta.
E aí ele fala sobre, versículo 18, que ele vai mudar a sorte, vai acabar com o exílio, a cidade será reedificada. Versículo 21, o seu príncipe procederá deles, né? Já falamos sobre isso, que é o item 5 na folha, né? Que Israel terá um rei, alguém do seu próprio povo, o descendente de Davi, que é uma das promessas de Deus, né? O seu príncipe procederá deles, o seu governador sairá do meio deles. Versículo 22, ser-me-eis por povo e eu vos serei por Deus. Então isso é o objetivo final, essa é a promessa final de Deus. Capítulo 30, só para falar assim no versículo 24, no finalzinho do versículo 24, diz: nos últimos dias entendereis isso. E é muito interessante, até Moisés falou isso. Ele falou várias coisas, falou assim, nos últimos dias. Eu não sei o que passava na cabeça deles, porque a gente tem uma noção assim, já aconteceu tantas coisas e agora nós estamos chegando no final. O que eles entendiam quando assim, nos últimos dias? Eu creio que a ideia que eles tinham é toda essa fase preparatória, toda essa fase de Deus trabalhar, de preparar o caminho, isso uma hora vai acabar. E o reino de Deus vem definitivamente. Então, os últimos dias são os últimos dias antes de começar o definitivo. Então, ele até coloca aqui, nos últimos dias, vocês vão entender isso. Então, vamos entrar no capítulo 31. Versículo 1. Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as tribos de Israel, e elas serão o meu povo. Isso ele está falando de novo, né? Eles vão ser meu povo e eu serei o seu Deus. Serei o Deus de todas as tribos de Israel. Isso é uma promessa maravilhosa porque fala da união, né? Isso, na verdade, é o item número 10 da folha. E eu coloquei junto como se fosse... porque, inclusive, acho que a Bíblia judaica, algumas Bíblias, consideram esse primeiro versículo do capítulo 31 como parte do capítulo 30. Ele faz parte dessa sequência. Então, ele está dizendo assim, eu serei o Deus de todas as tribos de Israel. Não vai ter mais divisão entre os dois reinos, reino dividido, não vai ter divisão mais. Eu vou ser o Deus de todas as tribos de Israel, e a gente quer se incluir nisso, sim, de todas as milhares e milhares de divisões na igreja, né, cristã, né? Isso vai ser uma unidade final. Ok, então nós não vamos tomar tempo para ler todos esses capítulos, mas eu vou só pegar algumas coisas aqui. Estamos no capítulo 31, versículo 3. Há muito que o Senhor nos apareceu, dizendo, com amor eterno te amei, com benignidade te atraí. Ainda te edificarei e serás edificada, ó Virgem de Israel. Assim, às vezes a gente passa por cima disso, está chamando virgem, igreja pura, tal, povo de Deus, né? A gente tem um costume de espiritualizar, de achar que ele está falando da igreja e tem uma aplicação, porque nós fazemos parte, mas aqui ele está falando especificamente de Israel, e ele tem falado tanto que Israel é uma adúltera, é uma infiel, que ela não foi fiel à aliança, e agora ele chama de virgem. Então isso é muito significativo, porque quando uma pessoa é divorciada, ela leva aquilo, assim, aquela identificação, tipo, para o resto da vida, né? E é como uma pessoa que é presa, né? Então ela paga, vamos dizer assim, ela paga a pena, cumpre o que foi determinado, mas sai da prisão, aquilo está na ficha dela para sempre, né? E o que a gente precisa entender é que quando Deus fala aqui do perdão, da restauração, tem um processo. Ele não vai simplesmente ignorar. Não, tem um processo de purificação. Dentro da nova aliança tem um processo de purificação. Nós somos declarados justos pela fé em Jesus Cristo, mas ele tem um processo.
Existe um processo, quem não conhece o processo, leia a Patrola de Deus, né? E tem muitos livros e muitas explicações, muitos textos que falam sobre o processo da disciplina, do tratamento de Deus, porque existem duas coisas que são diferentes, são distintas. Uma é que Deus perdoa os nossos pecados. O sangue de Jesus, a morte dele na cruz, ele tomou o nosso lugar, então ele nos declara justos. E aí é como se não tivesse esse histórico, esse registro de prisão, de delitos, de pena, de divórcio, seja qual for a figura. Ele não lembra mais, ele não chama de virgem. Só que ele faz essa mudança de posição, ele nos declara justos, mas para que nós sejamos justos de fato, porque é o grande problema da antiga aliança, que acaba sendo uma parte do problema nosso da nova aliança, é que nós somos perdoados e voltamos a pecar. Nós somos perdoados e voltamos a transgredir. Então, o que é o objetivo de Deus? Não é só perdoar. O objetivo de Deus é nos colocar como justos de uma vez por todas, mas mudar essa coisa no nosso interior. Então, realmente, o processo de Deus, né, na nova aliança, em todo o processo de Deus, Ele quer que nós sejamos a virgem, mas que nós sejamos puros de fato, né, que haja uma mudança no nosso interior, né? Bom, ele começa a falar muito sobre, assim, versículo 4, ainda te edificarei, vocês vão plantar vinhas, no versículo 5, versículo 6, os vigias vão gritar, levantai-vos, subamos a Sião. Lembra aqui que nesse momento que Jeremias está profetizando, né, nesse estágio da história aqui, já tinha acontecido, acho que marquei no diagrama que vocês têm completo aí, que depois de Davi, o reino dividido, houve o cativeiro primeiro das 10 tribos. Né? Então, quando Jeremias está profetizando, quando ele fala Efraim, quando ele fala sobre Samaria, ele está falando sobre as 10 tribos, e naquele momento, né, naquele tempo de Jeremias, elas tinham ido para o cativeiro, e ele está falando assim, isso vai voltar e não vai ter mais divisão entre Efraim e as outras tribos e Judá, né? Então, no monte de Efraim, eles vão falar, levantai-vos e subamos a Sião, versículo 7, cantai sobre Jacó com alegria, exultai por causa da cabeça das nações. Está chamando Israel cabeça das nações. Não tem nada a ver com a realidade presente, né? Versículo 8, eu os trarei da terra do norte, os congregarei das extremidades da terra. Então, agora o versículo 8, não sei se vocês estão marcando na folha, mas só para acompanhar nosso progresso aqui, esse aqui é o item 11, né, que eu os trarei da terra do norte, ele está falando que vai ter uma volta do exílio, e lembrem que isso não foi a volta aqui do cativeiro de Babilônia, porque quando eles foram para a Babilônia, eles não foram para os 4 cantos da terra, eles foram para a Babilônia, para aquela região, várias cidades assim, mas não foram espalhados para muitas nações da terra. Então, quando voltaram com Zorobabel, que está marcado na folha também, nesse retorno, quando eles voltaram da Babilônia, não voltaram dos 4 cantos da terra. Então, essa restauração que Jeremias está falando se refere ao outro cativeiro, a outra diáspora, e vem para o nosso tempo, porque quando é que os judeus começaram a voltar para a terra de todos os cantos, de todos os países do mundo? No século passado, né? No século XX. Agora,
é aí que vem uma questão muito importante, essa é a questão que a gente quer focar aqui, nessas profecias, né, da restauração, que mesmo essa restauração que nós já vimos, e lembra, a gente comentou na aula passada, imagine há 150 anos atrás, 200 anos atrás, as pessoas não conseguiam ver como que isso ia acontecer. Não tinha uma terra de Israel, né? Era tudo no Império Otomano, os turcos que dominavam. Assim, na possibilidade, assim, até quando começaram a falar, quando o sionismo, né, que é esse movimento de voltar para a Terra Prometida, para a Terra de Israel, quando começou no fim do século XIX, tanto que era mesmo naquela época uma coisa assim muito difícil, eles começaram a falar, gente, os judeus voltar para Israel vai ser muito complicado. Vamos criar. Muitas pessoas estavam favoráveis, queriam que o povo judeu não tenha uma pátria, não tem uma terra deles. Eles precisam de uma pátria. Mas voltar para Israel vai ser muito complicado. E eles começaram a sugerir que fizesse uma região na África. Vão criar. Isso é história. Eles começaram a considerar isso. Vamos criar, não sei se era Quênia ou, né, algum país da África, Uganda, né, acho que em Uganda, alguma coisa assim. Eles estavam começando a falar assim, vamos criar um território, vamos separar um território que, né, lá na África não tem tanta gente, tinha muitos espaços vazios e tal. Vamos criar um território e os judeus que façam a sua pátria ali, porque faz 2.000 anos, né, 1.800 anos que eles estão fora da terra, agora os árabes estão lá, vai ser muito difícil acontecer isso, não vai acontecer. Olha como, naquela época, para acreditar que essas profecias seriam cumpridas, tinha gente que acreditava, né, que liam esses textos, a gente tem registros, né, aquele famoso pregador Spurgeon, ele falava assim, não, Israel vai voltar para a sua terra, mas era uma coisa que não dava para acreditar. Mas o que eu quero mostrar é que todas as descrições, que a gente não vai ter tempo de ler versículo por versículo aqui, mas todas as descrições, aqui em tantas e tantas outras passagens proféticas, quando Deus fala, eu vou trazer o povo de volta. Então, uma das coisas que ele fala, vou trazer dos 4 cantos da terra. Muitas profecias falam isso. Mas essa volta que nós vimos, ou que nós sabemos que aconteceu, né, que não tem ninguém aqui do século XIX, né, mas essa foi mais no século XX que isso aconteceu. Mas essa volta que aconteceu tão recente na história, não cumpre um monte de coisa aqui. Porque eles não voltaram para Deus, eles voltaram para a terra, mas não tem essa restauração do coração, da aliança, mesmo pensando em judeus que são fiéis às Escrituras, que buscam a Deus, é uma minoria. A maioria, a grande maioria em Israel e nas nações, a maioria dos judeus. Eu tenho um pastor amigo aqui em Santa Bárbara que ele fala que faz, né, ele tem acho que uma confecção, ele fala que ele faz muitos negócios com judeus em São Paulo. Eles têm muitos judeus que trabalham nesse ramo, né? E ele fala assim, eles guardam o sábado, eles têm, né, vários costumes, são fiéis a várias tradições e tal, né, Páscoa, sábado, não sei se, né, outras coisas que ele percebe, mas ele fala assim, eles são tão corruptos, tão sem moral quanto qualquer outra pessoa, não tem diferença nenhuma, né, porque quem faz negócio sabe, né, assim, como que eles lidam com os negócios, né? Então, isso é uma demonstração de que, assim, eles têm umas ligações, com certeza essas tradições que eles guardam mantêm uma coisinha acesa, né? Eles conhecem a história, provavelmente os filhos são educados dentro de uma tradição judaica, mas eles não têm conversão,
nem dentro dos padrões judaicos, porque existem judeus ortodoxos, judeus que são fiéis e que têm uma outra maneira, assim, né? Eles são fiéis assim a muitos princípios, mas a maioria não está, né? Nem em Israel e nem fora. Então, isso a gente precisa observar, que ele fala, ó, então, versículo 8: entre eles estarão cegos, aleijados, mulheres grávidas de parto, em grande congregação voltarão para aqui. Então, no item 11 na folha, eu falo assim: todos serão resgatados, grandes, pequenos, fortes, fracos, cegos, coxos. Quando ele fala assim, vem até os coxos, quer dizer, não vai só trazer alguns dos melhores, né? Deus vai fazer uma restauração, ele vai chamar todos. Agora, olha o versículo 9, isso que não aconteceu. Virão com choro, com súplicas os levarei. Guiá-los-ei aos ribeiros de águas, por caminho reto, em que não tropeçarão. Porque eu sou pai para Israel, Efraim é o meu primogênito. Então ele continua falando, né, versículo 10 e 11, que ele vai resgatar aquele que espalhou Israel, vai trazê-lo de volta. Versículo 12, eles virão, exultarão nos altos de Sião, ficarão radiantes pelos bens do Senhor. Então, tem muita prosperidade, tem muitos pobres em Israel também. Não é todo judeu que é rico, né? Tem assim, muitos ministérios, muitos grupos trabalham. Eles falam que tem sobreviventes do Holocausto, todos bem idosos já, né? Mas tem sobreviventes do Holocausto e tem porque tem voltado para Israel pessoas de vários países, da Rússia, judeus que estavam lá há muito tempo, antiga União Soviética, da Rússia, Ucrânia, da Etiópia, da África, e muitos deles são pobres. E quando eles voltam para Israel, o governo costuma dar algumas ajudas e tal, mas se eles não conseguem achar um emprego, se eles não conseguem se estabelecer, eles têm dificuldades. Então, tem bastante pobreza em Israel, né? E tem os palestinos, tem os árabes também, né? Lá, que são pobres. Então, tem pobreza, porém, tem prosperidade, né? Tem muita coisa que aconteceu lá. Israel tem tecnologia, Israel tem empresas que são exemplo para o mundo inteiro. Israel tem algo, então, assim, ele fala aqui: ficarão radiantes pelos bens do Senhor, pelo trigo, pelo vinho novo, pelo azeite, quer dizer, eles vão ter prosperidade. Só que aqui em Jeremias, isso que eu quero que a gente tem que fazer essa distinção. Porque, sabe aquelas profecias, tem em Isaías, acho que 35, que ele fala, eles vão fazer o deserto florescer, aquilo que era deserto vai florir. E isso aconteceu, ainda tem muito deserto para florescer lá. Você anda em Israel, você vê muito deserto, muito lugar totalmente árido, totalmente deserto, mas tem muitos lugares que Israel, que o povo de lá trabalhou, irrigou, eles têm essa tecnologia que estão exportando para o mundo inteiro, inclusive para o Brasil, sim, de irrigação, gotejamento. Eles desenvolveram lavoura, desenvolveram muita coisa. Tem muitos lugares que eram desérticos, que hoje estão florescendo, mas ele fala aqui a respeito de uma prosperidade que tem a ver com uma relação com Deus, porque olha como ele fala, no final do versículo 12, a sua alma será como um jardim, a sua alma, ele não está falando só sobre coisas materiais, a sua alma será como um jardim regado e nunca mais andarão tristes. Então a gente já viu assim, quando ele fala, eles vão voltar para Israel e ninguém vai assustar, eles não vão temer mais ninguém, não, isso não aconteceu. Tem muitos inimigos, eles têm muito temor de ataques, tem ataques da faixa de Gaza, da Síria, tem muitos ataques, e eles não estão espiritualmente renovados. Então, a gente precisa entender que uma parte disso se cumpriu, mas uma parte não, e é isso que nos interessa, né?
o item 12 na folha. Eles serão satisfeitos plenamente por Deus, né? Então, versículo 13: as virgens se alegrarão na dança, os jovens, os velhos. Tornarei o seu pranto em alegria, eu os consolarei e transformarei a sua tristeza em regozijo. Então, o item 13 da folha: eles serão consolados. Versículo 15: assim diz o Senhor, ouviu-se um clamor em Ramá, lamentação e choro amargo. Raquel, quem era Raquel? Assim, aqui está falando, representando a nação, mas quem era Raquel na Bíblia? Era a esposa amada, né, de Jacó, né? E ela era mãe de José e Benjamim. E José, que tinha os 2 filhos, chamados Efraim e Manassés, que eram as tribos mais fortes e centrais daquela nação, no reino dividido, daquilo que é chamado de Israel. Eu estou falando tudo isso para... Quando ele fala Raquel, ele está falando sobre as tribos, as 10 tribos, as tribos de Israel. E por que Raquel está chorando? Porque, na época de Jeremias, os filhos dela já tinham ido para o cativeiro. Judá estava quase indo nessa época. Mas Raquel, os filhos dela, já tinham ido. Esse texto, ele é citado por Mateus, quando Herodes matou todas as criancinhas de 2 anos para baixo, então ele cita esse versículo, Raquel chorando por seus filhos. Mas isso foi uma parte, mas no contexto aqui, ele está falando sobre quanta tristeza, quanta morte, quanto sofrimento que o povo de Israel passou, e ele está dizendo que vai haver consolo, vai haver, porque ele fala assim, olha, ouviu-se um clamor em Ramá. Ramá, inclusive, era uma cidade que fazia parte, eu acho que de Benjamim, da tribo de Benjamim. Lamentação, choro amargo, Raquel chora seus filhos, não se deixa consolar por eles, porque já não existem. Então, houve morte. Isso se cumpriu, Mateus aplicou isso para aquela morte causada por Herodes, mas tem essa aplicação mais ampla, né, que é a respeito de todos aqueles que morreram, né, que foram para o exílio, os filhos já não existem. E aí ele fala no versículo 16, assim diz o Senhor, reprime a tua voz de choro e as lágrimas de teus olhos, pois há galardão para o teu trabalho, diz o Senhor, pois eles voltarão da terra do inimigo, há esperança para o teu futuro. Diz o Senhor, os teus filhos voltarão para os seus termos. Ok? Então, e aí em seguida tem um texto muito bonito, mas eu não vou tomar um tempo para ler agora, que fala sobre Efraim. Isso também assim, tem a ver com esse processo de Deus. E isso que eu quero dizer que não se cumpriu ainda. Porque aqui Efraim está dizendo, castigaste-me, eu vou ler um pouquinho, 18, castigaste-me, fui castigado. E ele fala assim, converte-me. Então ele está dizendo que Efraim, que foi rebelde, que já tinha ido para o cativeiro, eles vão voltar e vão se arrepender e vão se voltar para o Senhor. Isso não aconteceu. Tá? Isso não aconteceu. E Deus fala no versículo 20, para mim é um versículo muito, muito maravilhoso. Deus falando, não é Efraim, meu filho precioso, filho das minhas delícias, embora eu tantas vezes fale contra ele. Quando que Deus fala contra ele? Pelos profetas, falando do pecado, falando da rebeldia, falando do juízo, mas embora eu tantas vezes fale contra ele, ainda me lembro dele, por isso se comovem por ele as minhas entranhas. Então, quando você lê alguma profecia dura, né, Deus falando, vocês foram rebeldes, eu vou castigar, lembre que Deus está fazendo, por isso se comovem por ele as minhas entranhas. Né? Deus está usando uma expressão humana, mas Deus sente lá no íntimo dele, para ele, assim, é como um pai. Gente, se nós, como pais humanos, se talvez a gente disciplinar o próprio filho, ou a gente vê o filho sofrendo por alguma razão, né, é uma coisa muito dolorida. Assim, quando o pai ou a mãe vê o filho sofrendo, qualquer pai ou mãe vai dizer assim,
Deus, deixa meu filho passar livre, põe, né, põe um castigo sobre mim. Porque essa é a intenção. E Deus sente isso. Só que ele sabe que não pode fazer isso. Não adianta falar, isenta, livre o meu filho do sofrimento, porque o sofrimento tem um objetivo, que tem que purificar. Né? E aí ele fala, né, que vai trazer de volta. Né? Então, versículo 23, né, ele fala que ainda dirão essa palavra na terra de Judá: o Senhor te abençoe, ó morada de justiça, monte de santidade. Bom, o item 14, estou só tentando identificar aqui, né, o item 14 na folha, é isso que Deus se comove, que Deus volta a ter compaixão para o seu povo. Na verdade, Deus nunca deixou de sentir compaixão, né? Mas vai chegar o momento em que o castigo já cumpriu o seu papel e ele pode voltar a ter plena compaixão. O item 15 está no versículo 23. O Senhor te abençoe, ó morada de justiça, ó monte de santidade. Isso não é uma expressão poética. Deus vai poder dizer que Israel, que o povo dele, é um lugar de santidade. Hoje, Tel Aviv, Jerusalém, essa cidade de Jerusalém, de Israel, são cidades de tanta maldade quanto qualquer outra cidade do mundo. Né? Então, isso não é válido hoje. Ele não pode falar, ó monte de santidade. Né? Olha o que ele fala, né? Versículo 25: satisfarei a alma cansada, toda a alma entristecida saciarei. E aqui no versículo 26 a gente descobre que grande parte, a gente não sabe quando que começou, mas Jeremias fala: nisso despertei e olhei em redor, o meu sono tinha sido doce para mim. Sabe quando eu tenho muito o contrário, né? Eu tenho sonhos às vezes muito ruins e quando eu acordo assim, ai que alívio, esse sonho não foi verdadeiro, né? Ou eu estou passando muita vergonha, ou eu estou, sei lá, alguma coisa tá acontecendo de muito terrível e aquilo assim, muitas vezes quando você acorda assim, aquilo, né, o sonho está muito vívido, né? Parece que você estava vivenciando aquilo e aí você que alívio, né? Foi tudo só um sonho. E aqui eu estou falando isso porque Jeremias está vivendo no momento, era o contrário. A realidade que ele estava vivendo era um pesadelo. Ele estava vivendo uma coisa terrível, vendo o mal, vendo a destruição chegando, né, profetizando e vendo acontecer, porque tem profeta que fala, olha, daqui a uns tempos vai acontecer isso. Jeremias não, ele profetizava e via acontecer. Vai destruir Jerusalém, ele viu destruir Jerusalém. Vai matar os filhos do rei, né, o rei de Babilônia vai matar todos os filhos do rei. Ele não viu, né, presencialmente, mas ele conviveu, foi o momento que ele viveu. Então, quando ele sonhou toda essa restauração, era uma coisa maravilhosa. E ele falou assim: aí eu acordei e o meu sono tinha sido doce para mim. Mas não era apenas um sonho ilusório. Só que Jeremias não viveu, né, até agora nós estamos esperando esse sonho se tornar uma realidade. Algumas coisas, né, esse fato de ter voltado para Jerusalém faz parte, né? Versículo 29, naqueles dias nunca mais dirão, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram, mas cada um morrerá pela sua iniquidade, de todo homem que comer as uvas verdes, os dentes se embotarão. Então, vocês entenderam a parábola, né? O pai come uma coisa azeda que faz os dentes ficarem sensíveis, né? Mas não são os pais que sentem, os filhos que sentem, né? Então, e a gente sabe, aqui ele está falando assim, naquele dia eles não vão dizer isso mais. Deus nunca é injusto, isso é um assunto meio complexo, mas em síntese é assim, existem sim efeitos sobre as gerações futuras. E isso até hoje. O que nós fazemos, nem sempre a gente colhe na nossa geração. Deus vai fazer justiça. No final, cada pessoa vai ser responsável pelo seu próprio pecado. Isso no sentido do juízo eterno, do julgamento de Deus. Deus não culpa os filhos pelos pecados dos pais. Mas no sentido
da vida aqui, de pessoas agirem contra Deus. Então, nós temos tem várias coisas que podem ser mostradas assim, né? Mas, por exemplo, uma das coisas que a gente tem certeza que Deus está muito, muito irado e que vai julgar a nossa geração é pela quantidade enorme de abortos que são feitos no Brasil, nos Estados Unidos, em Israel. Sabia? Israel é um campeão de aborto, proporcionalmente pela população. Eles fazem muitos abortos lá, porque eles têm uma medicina muito avançada e eles fazem aborto, né, provavelmente, eu não sei exatamente como que os judeus ortodoxos, acho que não, mas muita gente lá faz. Então, isso é morte, isso é sangue inocente. E isso traz consequências, não só sobre a geração, porque Deus fica guardando, então isso pode trazer consequências para gerações futuras. Então, agora ele está dizendo que vai chegar esse tempo final de restauração em que não vai passar de uma geração para outra. E principalmente porque vai haver purificação. As gerações não vão ficar acumulando pecados para gerações futuras, né? Então, isso é o item 16 na folha. Não pagarão por erros de outras gerações, né? É possível, né? Tem toda aquela coisa assim de como é que é a expressão que usam? Maldições hereditárias, né? Maldições hereditárias, né? Houve um tempo que falava muito sobre isso, não sei se ainda falam em alguns lugares, mas essas coisas existem, trazem consequências, mas podem ser quebradas por oração e arrependimento, né? Então, é importante entender isso. E agora nós chegamos ao texto principal, né, ao centro, ao âmago aqui, né, da nova aliança, que é o versículo 31. Então, a profecia da nova aliança, e é isso que a gente queria trabalhar, essa ideia de que assim, esse texto, esse aqui é uma sequência, e nós geralmente pensamos esse texto para fora e falamos assim, aqui tem a profecia de uma nova aliança. E a gente não entende todo esse contexto em que foi dado, né? Então, esse é um ponto. Mas vamos ler aqui, versículo 31 em diante é a profecia de uma nova aliança. Então, precisamos entender várias coisas aqui. Vem dias, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Olha, eu acho interessante, porque muitas vezes, eu mesmo, quantas vezes eu já li isso, assim, parece que sinônimo, né? Eu vou fazer uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Por que ele fala casa de Israel e casa de Judá? Porque eles eram um reino dividido, e ele está falando assim, não é só com a casa de Judá, não. A nova aliança, a restauração, é para toda a casa, as 12 tribos, todo o povo de Israel. E nós podemos aplicar isso como consequência, como efeito também para toda a igreja, né? Deus na comparação da história, Judá, apesar dessa época eles terem ido muito para a idolatria, para se afastar de Deus, Judá ficou fiel por mais tempo do que as 10 tribos de Israel. Então, se pensando assim, nas 12 tribos, Judá tinha a linhagem de Davi, alguns reis foram tementes a Deus, levavam o povo assim, a andar nos caminhos de Deus. Eles tinham a casa de Deus em Judá, tinha o templo, tinham os sacerdotes. Então, quando você pensa assim, das 12 tribos, a tribo que ficou mais tempo fiel, depois eles se apostataram também, mas que ficou mais tempo foi Judá. E o que eu estou concluindo disso é que Deus não está dizendo, claro que Deus trabalha com remanescente, mas Deus não está dizendo, tá, então eu eliminei os outros e eu só vou trabalhar com Judá. Não. Ele está dizendo, naqueles dias eu farei uma nova aliança com a casa de Israel, ou seja, com todos, com a casa de Israel e com a casa de Judá. E aí ele vai explicar aqui o que muda. A gente já falou sobre isso, mas o que muda na nova aliança? Essa passagem, não vamos ter tempo de ir lá para Hebreus, mas essa passagem aqui, daqui para frente, né, o versículo 31 em diante,
é citada novamente em Hebreus 8. Hebreus é o livro que faz a comparação, né, da nova aliança com a velha aliança, e explica, né, o que mudou. Jesus foi um sacerdote melhor, sabe? Hebreus, ele fala tudo sobre o sacrifício melhor, sobre a aliança melhor, né? E em Hebreus 8, ele cita essa passagem e fala que Deus colocou uma nova aliança. Se tem uma nova, é porque a velha está ficando velha e vai acabar sendo substituída. Então, que Deus fez uma nova aliança e tirou a velha. E a igreja, né, nós, os gentios, nós interpretamos isso para dizer, bom, tudo que aconteceu no Velho Testamento foi bom, né, teve propósito, mas agora acabou tudo, agora é a nova aliança. E é isso que eu quero que vocês observem aqui certinho, o que está dizendo. E Hebreus não contradiz isso. Então, vamos ver. Ele vai falar o que é novo, o que mudou na nova aliança. Então, eu vou fazer uma nova aliança, não conforme a aliança que fiz com seus pais. Qual aliança? Olha aqui bem o contexto. Qual aliança? Que no Velho Testamento, Deus fez várias alianças. Deus fez a aliança com Abraão, Deus fez a aliança com Moisés, Deus fez a aliança com Davi. Então, Deus fez várias alianças. Qual é a aliança que aqui está dizendo que eu vou fazer uma nova aliança, não igual àquela aliança? Não igual qual aliança? No dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Então, ele está falando sobre a aliança com Moisés. Então, isso aqui já é um ponto importante para a gente entender. Ou seja, Deus não revogou, não anulou a aliança com Abraão, e Deus não revogou a aliança com Davi. Dessas três alianças importantes no Antigo Testamento, ele não está falando nada sobre revogar. Então é aliança com Moisés. Agora vamos ver o que é que muda na aliança com Moisés. Porque ele está dizendo, olha, eu preciso fazer uma nova aliança. E não é igual àquela aliança que eu já fiz. E ele vai falar o que deu errado e o que vai mudar. Presta atenção. Então, não é igual à aliança que eu fiz com seus pais quando tirei da terra do Egito. Continuando no versículo 32. Porque eles invalidaram, não foi Deus que invalidou. Eles invalidaram a minha aliança, apesar, aqui ele fala do casamento. O que é invalidar, como é que a gente chama? Invalidar uma aliança de casamento, como é que chama isso? Divórcio. Então, eles invalidaram a minha aliança, eles foram infiéis, eles quebraram minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Então, eles quebraram a aliança, e por isso Deus, como eu falei no início da aula, Deus não desistiu, Deus está buscando ainda, ele não abandonou o seu propósito, não abandonou o seu povo, não abandonou Israel, porque ele começa falando, eu vou fazer uma nova aliança, com quem? Não, eu não quero saber mais dos judeus, esse povo aí não foi fiel, eu vou para outro povo. Não, eu vou fazer uma nova aliança. Isso é uma coisa que quase ninguém olha isso. A nova aliança, claro que ela é válida para nós. Eu não tô dizendo que nós não fazemos parte disso. Mas nós precisamos entender que a nova aliança foi prometida e foi feita com o povo de Israel. Porque pense bem, vamos analisar. Se Deus fez uma promessa incondicional, isso fala no Novo Testamento. Deus fez uma promessa incondicional, ou seja o que for, a promessa dele para Abraão e a promessa dele para Davi foram promessas incondicionais. Para Abraão e para Davi, os dois, ele fala de juramento. E Hebreus explica assim, não é que quando Deus promete uma coisa não tem validade, mas quando ele jura,
Ele está querendo impressionar a gente de que essa palavra não pode voltar atrás, porque houve promessas condicionais. Houve vários aspectos, mesmo em relação a Israel na terra, ele falou assim, eu estou dando essa terra para vocês. Essa terra é uma promessa incondicional para Abraão. Então, tem que haver uma descendência de Abraão para possuir a terra, porque é uma promessa incondicional. Agora, se vocês forem infiéis, eu vou castigar, eu vou disciplinar, eu vou tirar da terra, mas isso não revoga a minha aliança com Abraão. Ou seja, um dia a descendência de Abraão precisa voltar. Mesma coisa com Davi. Lá em 2 Samuel 7, quando Deus faz a promessa, a aliança com Davi, ele fala, você não vai fazer a casa para mim, mas seu filho vai fazer, e eu faço uma promessa para você. Nunca vai faltar um descendente seu para reinar sobre o trono do meu povo. E aí ele fala, se o seu filho pecar, ele vai ser disciplinado, porque eu sou pai. Isso não significa que eu vou deixar fazendo tudo o que quer. Mas as minhas misericórdias eu não vou tirar de você. Entendeu a diferença? Então, agora, olha só. Mais um ponto que a gente precisa entender sobre isso. Então, eles invalidaram a minha aliança. Então, o que Deus vai fazer? O povo invalidou. Mas Deus tem a honra de Deus. Você acreditaria numa pessoa que não cumprisse a sua promessa e fala assim, faz uma promessa para você? Você acreditaria numa pessoa que não cumprisse a sua promessa? Como que nós podemos acreditar num Deus que não guarda as suas alianças que ele falou? Se ele não tivesse falado, né, se ele tivesse falado assim, olha, é uma promessa condicional, enquanto você for bonzinho, eu continuo com vocês. Quando vocês não forem bonzinhos mais, eu abandono por completo. Deus não falou isso. Então, se ele prometeu, é da honra dele cumprir a promessa para Abraão e a promessa para Davi. Agora, o que a gente vai fazer com a aliança com Moisés? O que a gente vai fazer com isso? Por quê? Todo mundo sabe que lei é uma coisa condicional. Se você guardar a lei, você é justo. Se você não guardar a lei, você não é justo. E tinha todo um sistema, né, de sacrifícios, de sacerdotes, de templo, né, tinha todo um sistema que Deus implantou. Mas o que Deus falou, o que Deus revelou, as coisas que Ele mostrou nos 10 mandamentos, as coisas que Ele revelou, não eram coisas passageiras. O que Ele mostrou para o povo nos 10 mandamentos e em tudo que Ele foi falando, mesmo nas coisas que passaram, como o sacrifício de animais, como o sacerdócio, como o que representa, e isso o livro de Hebreus fala muito sobre isso. Né? Vai mostrando, assim, não, tinha um tabernáculo, mas era um tabernáculo que era só uma sombra, porque o tabernáculo verdadeiro vem do céu. Então, o que nós fazemos com a aliança com Moisés? A aliança com Moisés, por meio de Moisés, né, a aliança com Abraão e a aliança com Davi foram alianças feitas com pessoas individuais e dando uma promessa incondicional. A aliança com Moisés foi uma aliança com uma nação, tinha aspectos condicionais, mas o conteúdo da aliança, o conteúdo do que Deus mostrou, era uma coisa eterna. Então, é isso que você precisa entender aqui, ó. Versículo 33. Então, eles quebraram a aliança. Mas esta é a aliança. Então, agora é assim, eu não vou fazer outra aliança igual àquela que eu fiz, porque vocês invalidaram. Então, nós precisamos fazer uma aliança que não vai dar errado. Deus não é infiel a nenhuma das promessas dele. Mas essa aliança condicional com a nação de Israel
realmente chegou ao ponto que o povo foi infiel. Deus não está jogando fora o povo porque são alianças interligadas. Deus não pode abandonar o povo de Israel porque ele prometeu para Abraão. Ele não pode abandonar o seu reino em Israel porque ele prometeu para Davi. Mas o povo de Israel, nessa aliança com Moisés, eles foram infiéis. Então, o que nós vamos fazer? Eu estou imaginando Deus assim, né? Deus coçando a cabeça, não, claro que não. Que nós vamos fazer para fazer a aliança dar certo dessa vez? Vocês estão entendendo? Assim, a questão não é, eu estou jogando fora aquilo que foi revelado por Moisés, não, tudo aquilo jogou fora. Não, ele não está dizendo isso. Ele está dizendo, como que nós vamos fazer? Eu vou fazer uma nova aliança. E essa palavra nova, ela tem um sentido de renovar. Ela não está jogando fora uma coisa para... É como o nosso corpo. Eu não entendo como é que vai ser isso, mas esse corpo físico, a Bíblia fala, esse corpo corruptível, né, não vai virar como é que eles falam, né? Um fantasma, né? Na ressurreição, a gente não vai ser assim, almas sem corpo, né? Não, nós vamos ressuscitar o corpo. Quem está vivo, até assim, é um negócio impossível, mas até a gente consegue imaginar. Quem está vivo quando Jesus voltar, o corpo corruptível vai se transformar num corpo incorruptível. Agora, como que ele vai pegar os corpos que já se decompuseram, né? Assim, assim, não existem mais, desintegraram totalmente? Ele vai trazer aquele corpo de volta. Será que Abraão vai parecer Abraão? A gente não vai saber, porque a gente não viu Abraão antes, mas, né, como é que vai ser isso? Mas a ideia é, ele não está criando, é uma criação, mas ele tá trazendo algo que é da nossa alma, aquilo que ele aperfeiçoou, aquilo que ele trabalhou conosco, a nossa vida eterna, o nosso corpo ressuscitado, e não é só corpo, a alma, o espírito, vai ter as mesmas características, porém aperfeiçoados. Né? Então, o que Deus está fazendo aqui? Deus está pegando a mesma aliança, o mesmo conteúdo, e ele fala assim, esse aqui não é uma aliança que mudou tudo, é uma aliança renovada, mas com outra esperança. Por quê? Então, esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei. Qual lei? A mesma. Ele não mudou. E não foi isso que Jesus falou em Mateus 5? Eu não vim para revogar, eu não vim para tirar um pingo no i da lei. Olha só. Eu não vim para tirar nada. Eu vim para que essa lei fosse implantada no interior. Eu colocarei a minha lei no seu interior, escreverei no seu coração, e o que vai acontecer? Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Quando fala isso, é o resultado final. É isso que Deus queria. Né? Então, quando você faz, sabe aquelas coisas paralelas assim? Então, se Deus está falando que colocando a lei dele no nosso interior, resulta em nós como povo, ser povo de Deus, e ele ser o nosso Deus. E antes, no capítulo 30, nós vimos, ele não falou sobre a lei, mas ele falou assim, vocês vão passar por um processo, um longo processo de séculos, de milênios. Vocês vão passar por um longo processo, e dentro da nossa geração, porque nós estamos aqui, tem um tempo de angústia ainda. Então, houve um processo longo, mas há também, parece que vai haver um processo intenso, agora no fim dos tempos, para fazer essa purificação, em Israel e na igreja também. E nas nações, essa controvérsia de Deus. Qual que é a controvérsia de Deus?
A controvérsia, a contenda, a briga de Deus é: eu peguei vocês pelas mãos, tirei vocês do Egito e eu quis ser o seu povo e vocês seriam o meu Deus, mas vocês não foram fiéis. Então Deus tem uma contenda. E você acha que Deus não tem uma contenda com a igreja? Vocês acham que Jesus deu, no Antigo Testamento, Deus pegou o povo do Egito e tirou do Egito para a terra prometida? Ele fez coisas tremendas e o povo não foi grato, o povo não correspondeu. Agora Jesus veio, derramou o sangue, deu a vida por nós na cruz, e quantos de nós estamos correspondendo a Deus? Qual é o resultado? Então Deus tem uma controvérsia. Mas essa controvérsia de Deus não é só assim, brigando, vocês não foram fiéis, não foram fiéis. Ele vai fazer algo que vai resolver o nosso problema. A controvérsia de Deus é assim, né, eu vou disciplinar, porque vocês andaram longe de mim, ele vai tratar com a igreja, eu não sei de que forma, mas ele vai fazer um trabalho de purificação, e isso precisa acontecer na igreja, e isso precisa acontecer com o povo judeu. E essa controvérsia de Deus com o seu povo é antes da controvérsia de Deus com todas as nações, porque Deus também quer trazer todas as nações para o seu reino. E ele vai fazer uma controvérsia. Vocês não aceitaram meu filho, vocês não aceitaram o testemunho, vocês não trataram bem Israel. Então Deus tem uma controvérsia com as nações, mas antes da controvérsia com as nações, ele tem que tratar conosco. Então, eu serei o seu Deus e eles serão meu povo. Ele vai alcançar isso em nós. E versículo 34, vamos ter que parar aqui. Não ensinará alguém mais a seu próximo. Gente, o que é a nova aliança, então, de acordo com isso aqui? Então, sintetizando, Deus não revogou a aliança com Abraão, Deus não revogou a aliança com Davi. A aliança com Moisés, e isso aí vai explicar muito detalhadamente no livro de Hebreus. O que o livro de Hebreus fala? Porque Jesus é muito superior, ele é superior aos anjos, ele é superior aos sacerdotes, ele é superior, o sacrifício dele nem compara com o sacrifício de animais. Ele compara todas essas coisas. O que acabou na aliança de Moisés? O que acabou? Essas formas cerimoniais. Principalmente que nós temos um sacerdote que consegue resolver, que consegue nos alcançar, um sacerdote e um sacrifício, né? Então nós temos, mas ele não revogou o conteúdo da aliança que Deus fez com o povo em Moisés, mas ele escreve no interior. E olha só, será que a nova aliança está funcionando? É só olhar o versículo 34. Não ensinará. Eu espero que a nova aliança venha, eu não vou ter mais função aqui, gente. Não vai ter mais função. Porque não precisará ninguém ensinar o seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo, conhecer o Senhor, porque todos me conhecerão. O que a gente já viu na história do Antigo Testamento e o que, em grande parte, nós temos visto na história da igreja é indivíduos, algumas pessoas que têm uma vida diferente, buscam e sentem, e são chamados por Deus, mas o povo, a coletividade não tem esse conhecimento de Deus. Todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor, pois lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Então, isso aqui resolve as duas coisas. Perdão, nós somos virgens novamente, como se nunca tivéssemos sido infiéis. Não tem histórico, acabou. Os vídeos que Deus gravou de todos os nossos pecados, Ele apagou, editou, não tem mais. Mas não é só apagar o passado e agora começar o mesmo ciclo de novo. Peca, levanta, peca, se arrepende. Não. Por quê? Porque a lei é escrita no coração e todos conhecem a Deus de verdade.
todos conhecem, desde o menor até assim. Eu conhecer não é só saber a respeito dele, é comunhão, é conhecer a Deus. Ele perdoará a maldade, nunca mais se lembrará dos seus pecados. Então, só para a gente saber onde nós paramos, na folha nós fomos até o 18, 17, né, a nova aliança. A lei será escrita no coração. 18, todos conhecerão o Senhor. 19, terão perdão total dos seus pecados. E 20, serão totalmente purificados dos pecados. Não só perdão, mas purificação. É diferente. Então, ainda tem mais uma coisa que vai ter nesse capítulo 31, mas nós fomos até o item 20 na folha. Senhor, nós realmente não temos entendido nem o que é a nova aliança, mas queremos, ó Deus, queremos não só saber a respeito, mas queremos ansiar por isso, queremos buscar e queremos nos dispor a Ti, para que o Senhor trabalhe no nosso interior, individualmente e também coletivamente, porque o Senhor tem algo para fazer na igreja como conjunto, na nação de Israel como conjunto, no povo judeu como conjunto. Então, tem algo que o Senhor vai fazer, que vai resultar na gente ser, mais uma vez, ou como nunca antes, ser o Teu povo de verdade, e o Senhor ser o nosso Deus, e introduzir esse tempo que todos nós desejamos, um tempo de reino, um tempo de perfeição, um tempo de consolo, um tempo em que o Senhor vai realmente trazer paz e justiça a toda a terra. Senhor, esse é o nosso desejo, queremos fazer parte desse processo, queremos que o Senhor seja bem-sucedido na Tua controvérsia conosco, Senhor, seja bem-sucedido, que o Senhor realmente escreva a lei no nosso coração, para que a Tua volta seja apressada, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.